Olá pessoal, vamos para o nosso exemplo 1 de funções de singularidade. O enunciado diz o seguinte: para a viga e o carregamento mostrados, usando funções de singularidade, desce a força cortante e o momento fletor como funções da distância x do apoio A. Calcule os valores da força cortante e do momento fletor no ponto médio da viga. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele vai fazer é calcular as reações de apoio, né? Então, como a gente vai utilizar a função de singularidade, é, a gente não precisa encontrar a reação de apoio aqui em B, porque ela não vai entrar na função de singularidade, certo? Precisa encontrar só aqui essa reação A em A, porque ela entra, ela faz parte desse processo, certo? Da função de singularidade. Então, vamos lá. A gente tem aqui, né, essa força P, de 1,2 kN, força concentrada. E aí essa força carregamento, né, essa força distribuída aqui, ela valia 1,5 kN, tá? E o comprimento um comprimento de 1,2 metros. Então, a gente multiplicando 1,5 kN por metro por 1,2, a gente fica com 1,8, tá? Então, temos também o nosso momento concentrado aplicado aqui de 1,44 kN. Então, como a gente precisa só da reação em A, né, primeiro a gente já conclui que o AY é igual a zero, porque é a única força vertical, horizontal que temos aqui. Então, ela é zero. Então, a gente faz o momento em torno de B, tá? Temos aqui as distâncias de cada um deles, envolvendo os nossos cálculos, né? AY vezes 3,6, menos AY vezes 3,6, mais 1,2 vezes 3, mais 1,8 vezes 2,4. Mais o momento, que é 1,44. Tudo isso igual a zero. Envolvendo esse cálculo aqui, nós chegamos à conclusão que a y é igual a 2,6 kN. Então, temos aí o nosso AY, nossa reação, certo? E aí, pessoal, temos o seguinte. É que a gente tem aqui um detalhe que vai ser importante para vocês, tá? É isso aqui, ó. No nosso enunciado, o carregamento era só essa cor aqui. O carregamento era só isso aqui, ó. Só essa parte. Só que é o seguinte, quando a gente vai expressar a função de singularidade, né, nós temos aqui para uma carga distribuída, certo? Seja ela é, uniforme ou inclinada, né, com uma variação, nós temos que o nosso carregamento, né, a função do carregamento vai ser o quê? O carregamento vezes x menos a, né, aqui entre cocheiro elevado a zero, que vai implicar para a gente esse x, né, a partir do início do carregamento, a gente vai ter uma função do carregamento. Embora ele fosse finalizado aqui nesse ponto, na hora de prever a função de singularidade,
esse carregamento, a função de singularidade desse carregamento, teria um efeito sobre toda a viga até o final dela. Então, o que que a gente faz aqui no caso para poder eliminar esse efeito, certo? Nós adicionamos a continuação do carregamento até o final da viga. Então, ele que era só essa partezinha que está achurada aqui, ele estende até o final e a gente adiciona um espelho desse prolongamento aqui abaixo, tá? Então, é como se eu tivesse, né, colocado um carregamento superior e inferior. Isso aqui, né, como um anula o outro, né, o carregamento superior é anulado por esse carregamento inferior. Então, o efeito que isso aqui tem na viga, né, para os esforços internos, é, não, não existe, né? O efeito de um vai ser anulado pelo efeito de outro, tá? Então a gente pode fazer isso aqui, tá? Prolonga o carregamento, coloca ele espelhado, né, do outro lado, né? Então ele um é inverso do outro, um está anulando o outro aqui. Então isso aqui a gente pode fazer. Então vamos escrever a nossa equação, tá certo, gente? Eu vou voltar aqui para minha corzinha vermelha. Tem só um detalhe, tá? Isso que eu fiz, sempre que tiver um carregamento que esteja no meio da viga, a gente vai precisar fazer isso que foi feito aqui neste exercício, tá? A gente só não vai fazer isso se o carregamento já estiver no final da viga, então a gente não precisa prolongar nada. Percebam que o que era antes do carregamento permaneceu do jeito que estava, não precisou de alteração, tá? Só depois dele, continuação até o final da viga, justamente por causa da função de singularidade aqui, ó. Então, para escrever o nosso esforço cortante aqui em função de x, né, a nossa equação, vai olhar essa tabelinha aqui, ó, nossa força cortante, tá? Então, para uma carga, né, concentrada, que é o caso dessa carga aqui, que é o nossa reação de apoio, ela vai ser 2,6 vezes, né? Então, vai ser o contrário, né, no negativo da carga. Então, vejam, essa carga aqui, ela está apontando para baixo. E aqui a gente utiliza sinal negativo. Como essa outra carga está apontando para cima, então aqui ela ficou positiva nesse ponto, tá? Então é o negativo na carga vezes x menos a elevado a zero. Qual a posição dessa carga? X igual a zero. Então x menos zero, tá? É elevado a zero. Aqui a gente tem essa outra carga P igual a 1,2 kN. Então é menos P, né? Então é menos 1,2. A posição dela é 0,6. Então aqui no lugar de A a gente coloca 0,6. Então menos 1,2 vezes x menos 0,6 elevado a zero, porque é uma carga concentrada, tá bom? A gente vai pegar agora a carga distribuída aqui superior, tá? Então vamos para cá. Percebam, né? Ó, V de x igual a menos W0 vezes x menos a elevado a 1, tá? Então esse A é justamente o início do carregamento, tá? Qual é o início desse carregamento? 0,6. Então é menos 1,5, que é o valor do carregamento, tá? Vezes x, menos 0,6, que é o início do carregamento, elevado a 1. E a gente vai repetir o processo para a parte inversa do carregamento aqui. Então é mais 1,5
vezes x menos, porque aqui ficou mais 1,5, porque o carregamento está no sentido contrário, né? Tá apontando de baixo para cima. É o contrário do que temos aqui. Então, o que temos aqui é negativo, a gente tem um contrário, então ele vai se tornar positivo. E o início desse carregamento é 1,8, em 1,8. Então, eu vou ficar com mais 1,5 vezes 1 vezes x menos 1,8 elevado a 1. E aí a gente tem aqui o momento fletor, mas o momento fletor ele não vai implicar em alteração do esforço cortante, tá? Então, se eu tenho um momento fletor concentrado, ele não implica em alteração do valor do esforço cortante. Então, a gente não insere ele aqui na equação do esforço cortante, tá? Então, a gente desenvolvendo um pouquinho, simplificando um pouquinho isso, né? Como é, a posição dessa força aqui no x igual a zero, ela vai, para todo valor de x, ela vai entrar na equação do esforço cortante. Então, eu posso eliminar, né, esse zero daqui, como o x está elevado a zero, é 1. Então, a gente pode ficar somente com 2,6, certo? E aqui a gente continua com, repete o que tem aqui para cima, né? Menos 1,2 vezes x menos 0,6. Tudo isso elevado a zero, menos 1,5 vezes x menos 0,6 elevado a 1, né? Porque aqui a gente já tem um carregamento distribuído, né? Aqui era uma carga concentrada, por isso que é elevado a zero, mais 1,5 vezes x menos 1,8 elevado a 1. Então aqui nós temos a nossa equação do esforço cortante, tá bom? Equação do esforço cortante é a partir da equação de singularidade, né? Com a equação de singularidade. Com essa equação a gente consegue determinar qualquer valor de esforço cortante nessa viga, tá? Na posição que a gente desejar, ok? E agora, para a gente poder calcular qual a nossa equação do momento fletor, né? Nós vamos usar essa parte aqui dela, tá? Então, momento fletor. E vamos iniciar por esta força concentrada aqui, 2,6 kN. Então, temos que, né, para a força concentrada, menos P vezes menos A elevado a 1. Como a força está no sentido apontando para cima, né, ela vai ficar positiva. 2,6 vezes x menos 0 elevado a 1. Menos 1,2, que é essa força, né, apontando para baixo, vezes x menos 0,6, que é a posição da força, elevado a 1. Menos 1,5, que é o carregamento apontando para baixo, né, então negativo. Menos 1,5 sobre 2 vezes x menos 0,6 elevado a 2. De onde é que veio isso? Aqui, ó, menos meio do carregamento vezes x menos a elevado a 2. O início do carregamento é 0,6, tá? Mais, não é menos meio, menos a metade do carregamento, só que como o carregamento aqui é negativo, então se torna positivo. Mais 1,5 sobre 2 vezes x menos 1,8, que é o início do carregamento, ao quadrado. Menos, aí agora a gente entra com o momento fletor. Então, o momento fletor vai ser o quê? Um momento fletor no sentido anti-horário, ele vai dar aqui um valor negativo, tá? Então, vai ser menos m 0 vezes x menos a elevado a zero. Então, a posição desse momento fletor é a 2,6 metros do início da viga. Então, vai ser menos 1,44, esse momento fletor no sentido horário, menos 1,44 vezes x menos 2,6, que é a posição da aplicação do momento,
elevado a zero, tá? Então, simplificando isso, o que é que a gente vai ter? É, o x elevado a 1 é x, né? Então, a gente vai ficar com 2,6 menos 1,2 vezes x menos 0,6 elevado a 1, menos 0,75 vezes x menos 0,6 elevado ao quadrado, mais 0,75 vezes x menos 1,8 ao quadrado, menos 1,44 vezes x menos 2,6 elevado a zero. Então, aqui nós temos também a nossa equação do momento fletor da viga, tá? Viga como um todo. Com essa equação, a gente consegue determinar o momento fletor da viga em qualquer ponto dela, tá certo? Então, como foi pedido no enunciado, a gente vai calcular qual é o momento fletor da viga no ponto médio, né? Qual é o ponto médio dessa viga? Justamente 1,8. Tá? A gente olhar aqui direitinho, o médio dela vai ser justamente 1,8. Então, o esforço cortante para 1,8 vai ser o quê? 2,6, que já era parte da equação, menos 1,2 vezes 1,8 menos 0,6 elevado a zero, menos 1,5 vezes 1,8 menos 0,6 elevado a 1, mais 1,5 vezes 1,8 menos 1,8 elevado a 1. Então, o que nós temos? 2,6. 1,8 menos 0,6 é 1,2 elevado a zero, menos 1,5 vezes 1,2, que é esse daqui, ó, 1,8 menos 0,6 de novo, só que agora elevado a 1, tá? 1,5 vezes 1,2 mais 1,5 vezes zero, que é 1,8 ponto 1,8. Né? Isso aqui vai ser 1. Isso aqui vai ser zero. Se a gente fizer a conta toda aqui, a gente vai achar um esforço cortante de 0,4 kN, menos 0,4 kN lá no ponto médio, né? E o momento fletor, que a gente vai ter? O momento fletor no ponto 1,8 vai ser 2,6 vezes 1,8, que era o valor de x, né? Menos 1,2 vezes 1,8 menos 0,6, só que dessa vez elevado a 1. Agora a gente aumenta, né? A gente aumentou o valor desse expoente em uma unidade. Menos 0,75 vezes 1,8 menos 0,6 ao quadrado, mais 0,75 vezes 1,8 menos 1,8 ao quadrado, menos 1,44 vezes 1,8 menos 2,6 elevado a zero. Então, daqui que a gente vai tirar, gente, é o seguinte. De início, né, eu já venho direto para cá. Isso aqui é menor que zero. 1,8 menos 2,6. 1,8 é menor que 2,6. Então, isso aqui tudo vai fora. Isso aqui tudo vai ser zero, né? Pela regra lá da equação da singularidade. Quando o x é menor que a, tudo isso aqui é igual a zero. Nesse outro caso aqui, 1,8 menos 1,8 é zero. Então, a gente também vem para cá, né? Vai se anular. Então, a gente vai ter só o quê? 2,6 vezes 1,8 menos 1,2 vezes 1,2, né? Que é 1,8 menos 0,6. Aqui a gente vai ter 1,8 menos 0,6 ao quadrado, então é menos 0,75 vezes 1,2 ao quadrado. E aqui zerou, né? 1,8 menos 1,8, zero. Zero ao quadrado é zero. Na hora que a gente faz essa conta toda, a gente vai ficar com um momento fletor igual a 2,16 kN vezes metro. Então é isso, pessoal. Aqui o nosso resultado, esforço cortante e o momento fletor no ponto médio da viga, tá bom? Então um abraço a todos e bons estudos.